sequência, hoje é o capítulo 34. Então, o capítulo se chama Oficina de Nosso Lar. No capítulo anterior, vocês se lembram que o André Luiz e o Aniceto e mais o Vicente atravessaram aquele restante, né, do caminho que faltava até chegar na crosta. Mostrou uma série de coisas interessantes para a gente. Mas no final do capítulo, eles chegaram na cidade do Rio de Janeiro e foram direto para a praia, né, ao lado do mar ali, para recarregar as energias, que foi uma viagem que existe de alguma maneira, um consumo, né, de energia também daquilo que eles precisam para se manter. E o Aniceto levou eles até próximo do mar, que é uma maneira deles se recarregarem. E ele termina o capítulo falando assim: aí agora ainda vamos ao reconforto. Vocês devem estar fatigados, né, fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar, então lá onde eles se sentiam bem, né, na colônia da onde eles saíram, ele está falando que o nosso lar também tem igualmente alguns refúgios na terra, na crosta. Porque ele mostrou que quando ele entrou na crosta, a vibração é diferente. É mais pesada, envolve uma série de mistura de pensamentos, de emoções, que faz com que nós tenhamos algo aqui que não é tão fácil de lidar, não é tão gostoso. Mas o que ele está falando aqui é que, mesmo dentro da Terra, existem ilhas, né? Existem alguns locais que são refúgios, como ele fala ali, né, que chama o capítulo a oficina de nosso lar. Então é como se fosse uma oficina do nosso lar colocada aqui na Terra. Então faz a gente pensar muito sobre isso, porque nós estamos mergulhados nesse meio, nessa vibração, e nós sabemos que existem locais que são diferenciados, apesar da gente também saber que tudo é de Deus, que é criação divina. Existem locais onde a concentração de boas vibrações, de boas intenções, são maiores e normalmente é onde a gente busca também auxílio quando a gente está aqui encarnado. Então, seja um ambiente religioso ou não, seja um ambiente onde a vibração daqueles que vivem ali é diferente, né? É mais espiritualizada, mais libertada de uma série de coisas que o plano material nos aprisiona, né? Então vamos começar esse capítulo, né? Oficina de Nosso Lar. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida daquilo que ficou do capítulo anterior? Senão nós vamos já começando mesmo. Então, André Luiz aqui descreve, entre 18 e 19 horas, então tinha acabado realmente de ser o fim da tarde ali, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso através de ruas movimentadas, surpreendia-me, sobremaneira, por se me depararem quadros totalmente novos. Então eles estavam atravessando as ruas do Rio de Janeiro, se dirigindo a essa casa, num bairro modesto, uma casa singela, né, como ele fala. Então é uma casa simples, não é uma mansão, não é uma casa de ninguém que tem muitos poderes aquisitivos. Mas eles estavam se dirigindo para lá. E o que o André Luiz agora vai descrever para a gente, que essa movimentação dele na rua foi totalmente novo. Uma circunstância que ele não tinha vivenciado antes, apesar dele já ter vindo para a Terra no final do livro do Nosso Lar, a gente sabe que ele veio visitar a família. E aí o que ele descreve? Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Então, o que ele está falando? Que ele está vendo muito espírito ruim, né? Não ruim assim, é maneira da gente dizer, mas o espírito que ainda não tem elevação, um espírito inferior, um espírito que está carregado de vibrações ainda negativas, né, e prejudiciais. Então é isso que ele está falando, que está chamando a atenção dele. Ele estava identificando a presença de muitos desencarnados na rua, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles, em abraço singular. Então, o que o André Luiz está descrevendo é o que a gente não vê, mas como a gente está vendo aqui, é que é a realidade. O mundo espiritual é pleno, é presente em todo local, dentro da nossa casa, fora da nossa casa.
A crosta é habitada tanto por encarnados quanto por desencarnados. Os desencarnados que ficam aqui ou são os apegados a essa inferioridade, à materialidade, ou são os que estão em missão. Os que estão passeando por ali ou visitando para fazer algo, algum trabalho, algum auxílio. No caso, por exemplo, o André Luiz, o Aniceto e o Vicente estão atravessando ali a rua, ninguém está vendo eles, mas são espíritos que acabaram de chegar do plano espiritual e estão se dirigindo a um local, uma casa. Então eu fico imaginando, até mesmo nesse momento nosso aqui, de estudo. A gente sabe que existe um amparo, existe um compromisso do plano espiritual que também está junto da gente nesse momento para poder facilitar, nos ajudar, de alguma maneira nos trazer algum benefício. Então eles chegam. E a gente já viu também através do livro que esses espíritos mais evoluídos, eles vão e vêm com uma velocidade maior. Não tem todo esse trabalho que o Aniceto está tendo aqui com o André Luiz e com o Vicente. Mas é que o intuito dessa viagem deles é de aprendizado, é esclarecedora para uma série de coisas que eles estão começando a vivenciar. Mas o André Luiz está descrevendo o que ele está vendo dos espíritos inferiores que estão aqui ao redor o tempo todo. Mas por que esse quadro é novo, né, para o André Luiz? Porque ele já veio na Terra. Por que ele está vendo isso pela primeira vez? Será que no local onde ele foi da outra vez não tinha tanto espírito? E nesse local ali no Rio de Janeiro é que existem muitos espíritos? É uma possibilidade, mas nós vamos ver que na verdade não é isso o que está acontecendo. Então, alguns espíritos inferiores seguem algumas pessoas e outros estão totalmente colados, parece que como se fossem parasitas, né? Ligados à vibração de certas pessoas. Ligados ou colados a eles em um abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes. Então, olha isso, até dos prédios eles viam espíritos que estavam observando o que estava acontecendo na rua. Espíritos seguindo carros, seguindo pessoas a pé e tudo mais. Alguns em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então, olha todo o quadro que está sendo descrito para a gente consegue fazer uma ideia, né? Então, tem espíritos que acompanham pessoas, tem espíritos que estão colados a pessoas, tem espíritos que estão só observando, e tem espíritos que caminham em bando. Não estão especificamente atrelado a nenhum ser encarnado, mas existem bandos de espíritos desencarnados, de planos inferiores, indo também se deslocando de um lugar para o outro com as intenções variadas ali, né? Então isso é o que o André Luiz chamou a atenção dele e ele está descrevendo aqui para a gente. E falando justamente isso, que ele estava surpreso. Então ele segue no próximo parágrafo dizendo: assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Então ele não viu isso quando ele veio naquela missão ali próximo da casa dele. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Então aqui sim, agora já está explicado. Vocês estão vendo, não é que antes não tinha. Vocês se lembram que antes deles saírem do nosso lar, o Aniceto, já para preparar tudo o que eles poderiam aproveitar e aprender, fez com que eles fossem receber um tratamento no plano espiritual para ampliar a capacidade de visão deles. Então isso deixa muito claro para a gente que não é só porque é espírito que enxerga tudo também. Todos os espíritos. Existem níveis de vibração infinitas. E quanto mais depurado, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem acesso a tudo o que está acontecendo. O André Luiz e o Vicente receberam esse cuidado, né, esse tratamento lá no nosso lar antes de vir. E é o que o Aniceto está falando assim. Então não foi em vão, né? Foi válido o que vocês receberam lá, agora vocês estão conseguindo ver muito mais. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Então é por isso. Nós sabemos que todo esse livro, né, toda essa trajetória que está sendo descrita, serve para a gente, mas era principalmente
um intensivo de aprendizado do André Luiz e do Vicente. Não vocês se lembram que essa é a primeira vez que o André Luiz está voltando para a crosta, né, para a Terra, em trabalho, em um estudo de aprendizado, de evolução, para o que ele quer fazer daqui para frente. Na última vez ele estava indo para resolver uma pendência íntima, né, que ele tinha com relação à família e tudo mais. Agora não, eles estavam indo para aprender. E aí, mesmo o Aniceto, né, explicando isso para ele, que isso era natural, porque eles receberam isso, não dissimulava, entretanto, minha surpresa. Então, o André Luiz estava surpreso, estava impressionado com tudo aquilo que ele estava visualizando. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas. Então, olha isso, ele está falando que tinha mais espírito inferior rodando na rua do que gente encarnada. Então, o que a gente vê num ambiente, o que tem no plano espiritual é maior ainda, pelo menos nesse local, nesse momento, é o que ele está descrevendo. Em contínuo vai e vem. Então, uma movimentação, imaginem, né? É uma movimentação grande no plano espiritual que está acontecendo e que é invisível para a gente, né? Ao homem encarnado. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa ao posto de socorro do campo da paz. Então, ele estava vendo um plano espiritual grande, extenso, mas ele também está deixando claro que é muito diferente da vibração que ele estava vivendo, que ele vivenciou no nosso lar ou no posto de socorro. Não tinha a mesma serenidade, não tinha o mesmo bem-estar que ele descreveu várias vezes para a gente, nesses locais onde almas mais elevadas, né, mais espiritualizadas se concentram. Então, a vibração do local, ela é o resultado da vibração coletiva. E ele sentia isso no nosso lar, sentiu isso no posto de socorro. E agora, ali, naquele ambiente, ele não estava confortável. Ele estava impressionado e se sentindo, de certa forma, mal, porque era uma vibração que não era agradável. Não tinha a mesma serenidade, ele deixou bem claro isso. E aí ele fala: receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Então ele começou a ficar receoso. É como uma pessoa que ouvindo tudo isso fica com certo medo do que está acontecendo no plano espiritual. O André Luiz, mesmo do lado de lá, mesmo no plano espiritual, porque ele sentiu aquela vibração negativa, instintivamente ele começou a sentir isso se instalar na alma dele, né? Receios imprevistos, desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração, sem que ele pudesse localizar a procedência. Quer dizer, ele não sabia dizer exatamente o que estava acontecendo, mas ele não estava se sentindo bem com tudo aquilo que ele estava vivenciando ali na crosta. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes. Então era tudo diferente daquilo que ele estava acostumado. Nós aqui encarnados, nós também sentimos vibrações e tudo mais, mas eu tenho a impressão que de maneira também abreviada, de maneira bem diferente disso que o André Luiz está falando. Ele recebeu um tratamento e aumentou a sensibilidade dele. Então, por isso que ele falou, ele tinha a sensação de estar mergulhando num oceano de vibrações de todos os tipos. A gente também sabe que na Terra, no plano, se a gente for pegar a amostra dos encarnados, a gente não sabe dizer qual é o grau de luz ou de treva que cada um dos encarnados aqui tem. Então, do mesmo jeito que um corpo humano recebe o espírito de um ser extremamente evoluído, como Chico Xavier, como a irmã Dulce, o Gandhi, próprio Jesus Cristo, o mesmo corpo recebe o espírito de um terrorista, de pessoas que ainda estão muito ligadas a vibrações muito pesadas, muito ruins. Mas, aos nossos olhos, a gente não consegue. Aliás, não se deve, né, nem fazer um juízo
do que essa pessoa é, se ela é grande ou se ela é pequena espiritualmente, porque, aliás, é por isso que a gente está nivelado aqui, para a gente aprender com tudo isso. Mas ali, então, era uma mistura de vibrações, pessoas boas, pessoas ruins, mas predominantemente aqui na Terra, a gente sabe que ainda é uma vibração mais negativa do que positiva. E então o André Luiz estava ali mergulhado agora nesse oceano de vibrações que ele estava começando a se incomodar. É onde respirávamos com certa dificuldade. Então até isso ele está relatando, do mesmo jeito que no umbral ele falou que eles tinham dificuldade de respirar, aqui na Terra os espíritos mais evoluídos também têm. Porque é um ar mais denso, é bem diferente dos planos espirituais mais elevados. E com tudo isso acontecendo dentro dele, nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados os nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta. Então, o Aniceto está também tranquilizando eles que, apesar de ser assim, muito é porque era a primeira vez deles. E eles, se treinarem, se fizerem isso com frequência, também acabam dissipando essa sensação que o André Luiz está sentindo aqui, né? Então, essa era a primeira vez que eles desciam ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Então, por isso que eles estão sentindo tanto. Então, não é todo espírito que chega aqui que vai sentir toda essa dificuldade. Eles têm treino, eles têm também algo a ser evoluído até no campo da estabilidade, né, de vibração emocional, para que isso não interfira no trabalho deles. O André Luiz estava estava sentindo a interferência disso tudo. E aí o Aniceto, para tranquilizar eles, né, falava, recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. Quer dizer, pedindo para que eles não entrassem naquela vibração que poderia começar a desequilibrar a forma de pensamento deles e que isso seria prejudicial tanto para o aprendizado quanto para o auxílio que eles estariam fazendo ali, né? Então o Aniceto pede, primeiro tranquiliza, fala assim, fiquem tranquilos, isso é assim mesmo, numa próxima vez vocês não vão continuar sentindo da mesma maneira, mas agora, bom ânimo. Eu preciso que vocês estejam animados a fazer o que tem que ser feito. E conservar a força, a fortaleza mental. Fixar o pensamento no elevado, no mais alto, na confiança. Ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Então ele estava alertando eles: vocês vão vivenciar isso tudo e talvez vão ser surpreendidos por coisas piores. Mantenham-se equilibrados. Então olha que coisa, né? A gente pensar, a gente talvez nunca pudesse fazer ideia disso, né? Que os espíritos eles já estão mais evoluídos num ambiente mais elevado como o nosso lar, eles viriam e estaria tudo bem. Não, eles também têm que desenvolver a capacidade de se manter bem, de poder, para poder ajudar, de fato, né? E olha o que ele fala aqui na sequência, né? A eficiência do auxílio. Quer dizer, se eles vieram para ajudar, e se eles querem conseguir ajudar, quer dizer, ser eficiente nesse auxílio, exclamava ele, né? O Aniceto falava, necessita educação persistente. Então, não é da mesma forma que a gente não conquista nada no plano espiritual de improviso, né? O livro Nosso Lar falou inúmeras vezes que não é porque o espírito desencarna que ele já passa a condição de anjo, que vai para o céu ou para o inferno. Não existe isso, não existe esses saltos na natureza. Existe a realidade que cada um de nós se encontra, e se a gente quiser realmente aprender e ser eficiente naquilo que a gente quer levar de auxílio, a gente precisa estudar. Educação persistente não é estudar uma vez, duas vezes, é seguir estudando, seguir trabalhando, tudo isso que a gente está buscando aqui, né? E do lado de lá, continua da mesma maneira. Então, a eficiência do auxílio necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém
prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Então, se eles não se policiassem, eles não conseguiriam ajudar a ninguém ali juntos. Eles também poderiam mergulhar naquela vibração que muitos aqui na Terra mergulham, mas eles estão ali para ajudar. E se eles não se prepararem, eles também acabam se aprisionando a isso. Vocês se lembram daquele caso que o Alfredo falou no começo ali no capítulo que fala dos dementados? Tinha um senhor que queria voltar para ajudar a família. E o Alfredo explica para ele, falou assim: se eu te liberasse, eu estaria sendo irresponsável, porque eu já liberei. E em tempos atrás, uma pessoa, e ela não conseguiu voltar. Então, se qualquer um que quiser, mesmo que seja bem intencionado, mesmo que esteja querendo descer para ajudar, se não tiver preparo, não ajuda. Aliás, só prejudica. Então, não seria possível ajudar alguém prendendo-nos às fraquezas de qualquer espécie. Então, o quanto eles têm a necessidade também de se preparar, que fica muito claro isso, né? E aí, segue, né? Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia, no íntimo, para ajustar-me aos alvitres, né, aos convites do bondoso orientador, mesmo porque, asseverava ele, que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Pedindo para eles, dando força para que eles consigam, para que eles se mantenham estabilizados, porque olha o que ele está falando: diversos companheiros adiavam as nobres realizações, quer dizer, viriam para fazer algo no progresso pessoal e coletivo, mas por conta do medo, do receio, acabavam atrapalhando e adiando isso tudo que eles poderiam conseguir, né? E é o exemplo do que o Alfredo falou lá atrás, né? De uma pessoa que foi para ajudar e não estava preparada e se perdeu mais ainda e não tinha nem voltado ainda ali para o plano onde o Alfredo poderia manter a ajuda para ele, né? Aquela residência de aspecto tão... Então ali acabou. Agora acabou isso tudo que o André Luiz estava descrevendo, das sensações e do mundo espiritual que ele estava vendo até chegar na casa. Mas agora eles chegaram na casa, naquela casa simples, uma casa singela. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Então, se até agora eles estavam passando por uma região turbulenta de emoção e de vibração, a hora que eles conseguiram chegar na casa, só de chegar ali perto, o André Luiz já disse que já sentiu um conforto, já sentiu um bem-estar completamente diferente do que ele estava sentindo até agora. E aí ele ainda descreve a casa, né? Estava lindamente iluminada por clarões espirituais, que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Então, olha isso, vocês se lembram que o Aniceto já deu uma dica do que é que ele vai mostrar para eles, né? Um ponto de apoio, como se fosse um refúgio do nosso lar no meio da terra. E olha onde que se encontra isso. Às vezes a gente pode achar, ah, nossa, é numa igreja enorme, né? Ou não, é numa casa, uma mansão. Não, é numa casinha humilde, onde os clarões espirituais faziam o André Luiz lembrar de nosso lar. De tão belo, de tão em paz, de tão sereno que era aquele ambiente. Isso me faz lembrar, para quem conheceu, né, o seu João Estela, a casa dele, imagina. Uma casa que não tinha absolutamente nada, tinha um quarto, uma sala, um banheiro, mas eu imagino o que, que era a luz espiritual que tinha ali naquele local. Que qualquer um que entrasse ali já se sentia bem, independente se tomava um passe ou não. Então, é exatamente a descrição de um local mais ou menos parecido com esse. Uma casa aonde alguém cultua uma oração mais elevada ou tem vibrações diferentes do que
a gente está descrevendo aqui que tem na Terra, no nosso dia a dia, ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho. Então, isso também faz a gente pensar que, por mais que existam locais de desequilíbrio aqui na nossa Terra, algumas pessoas são responsáveis por transformar tudo isso. Então, nós podemos pegar um ambiente que não é adequado e, com o preparo, com o nosso esforço, a gente conseguir cada vez mais fazer com que aquilo vai se transformando em um ambiente de luz. E era exatamente isso aqui, o que o Aniceto estava mostrando para o André Luiz e para o Vicente. Então essa casa era extremamente, né, era lindamente iluminada por clarões espirituais. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Então, olha esse trecho aqui, né? Aniceto indicou a casa pobre. Então, um ambiente que, aos olhos materiais, pode ser desprovido de uma série de coisas, aos olhos espirituais, às vezes, é uma fonte de luz muito grande. A ponto do Aniceto falar: aqui, nesse local, nessa casa pobre, nós teremos o nosso refúgio. É o porto seguro deles aqui. É uma oficina que representa nosso lar. E aí, profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Então, André Luiz ficou impressionado. E aqui já, então, nós temos uma grande lição, e aí fica muito claro para a gente que não é pelo fato, então, da casa ser pobre que ela é iluminada. O que está dizendo, porque pode ser uma mansão também iluminada, dependendo da vibração daqueles que habitam ali dentro. Mas, para que a gente desvincule que o que é belo materialmente é belo espiritualmente. Então, muitos locais que a gente pode ir, às vezes, num ambiente extremamente pobre ou extremamente precário de recursos materiais, pode muitas vezes ser refúgios espirituais para os espíritos e para os encarnados também, né? E o André Luiz estava assombrado, mas ele viu que o Aniceto estava seguindo, ele precisou seguir, ele não teve tempo nem de perguntar nada. Na verdade, não teve nem. Estava só digerindo todas aquelas informações, né? Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples, e estupefato observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Então, olha isso, né? Espíritos na janela acenando, saudando os espíritos que estão chegando. Como é algo que parece que é tão material, né? Alguém na janela esperando alguém que está chegando, né? O espírito não chega, então ele não se materializa de repente na frente. Então tudo isso leva a gente a pensar uma série de coisas com a descrição dessa cena. Mas eles descrevem assim, que dentro daquele local existiam espíritos lá dentro que estavam já acenando para eles que estavam chegando. E o André Luiz continuou surpreso, né? Que significava tudo aquilo? De outra vez, de outras vezes, visitar a minha cidade e o meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Então, ainda seguindo a descrição daquilo que tudo é novo para ele, né? Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Se até agora o que o André Luiz descreveu lá fora, aqueles espíritos na rua, nos carros, em bandos, nas sacadas, observando, até agora a maioria deles, ou quase que todos eles, pelo que ele descreveu, eram espíritos inferiores. Agora não, ele estava chegando num local onde tinha uma concentração grande de espíritos trabalhadores do bem, de espíritos mais elevados, espíritos mais evoluídos. Então são trabalhadores espirituais que moram ali, se abrigam nesta tenda de amor. Então olha como um ambiente que faz a caridade, que o tempo todo está preocupado com uma série de coisas que a gente sabe que são as nossas diretrizes, elas muitas vezes
atraem para aquele local cada vez mais espíritos que amparam, que protegem, que trabalham também. Trabalham em benefício dos outros e trabalham em benefício de quem mora naquela casa. Essa casa é uma casa que mora alguém. O que a gente está ouvindo, né, na descrição é toda a movimentação ou todo o panorama espiritual. Mas é uma casa de alguém encarnada. Ainda não sabemos exatamente quem, né? Mas nós vamos chegar lá. E aí o Aniceto. Oi, Marco, então, desculpa, mas então eu ia fazer essa pergunta. Isso é uma casa física, exato. real? Uma casa real que por algum motivo é o centro onde eles se encontram, mas isso existe Exatamente, fisicamente. existe fisicamente, só que espiritualmente tem um mundo de coisa acontecendo ali e que a maioria das pessoas que moram ali, inclusive, não veem, não sabem, talvez sintam. Mas você vai ver já já, Lela, mas essa descrição que eu fiz da casa do João Estela, do seu João Estela, ela é justamente porque eu já li o capítulo, eu conheço o capítulo. Porque é realmente um local onde um espírito mais iluminado mora ali e o mundo espiritual que rodeia aquele espírito, aquele homem encarnado, ou aquela mulher encarnada, ou aquela família encarnada, seja lá o que for, é uma coletividade do bem elevada que afasta todo o mal, inclusive não tem como reflete, né, o dia a dia, a mente, a vibração daqueles que moram em determinado local no campo espiritual. Então você vai ver, Lela, mas é uma casa real. É uma casa de tijolo, de porta e tudo Tá, mais. tá ótimo, E obrigada. aí ele ainda segue descrevendo: um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Então, mais uma coisa que o André Luiz não estava acreditando no que ele estava vendo. Um espírito abriu a porta para eu entrar, para outro espírito entrar, né? Por que isso, né? Então, um cavalheiro muito simpático e acolhedor. Eu vou já adiantar. É um espírito que está fazendo isso. Não é nenhum encarnado. Mas os espíritos chegaram, foram recebidos por outros espíritos e esse espírito, esse cavalheiro simpático, abriu a porta para que eles entrassem. E o André Luiz também ficou indignado com aquilo que ele estava presenciando. Até porque ele continua descrevendo, ó, tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. Então, ele como espírito já voltou para a casa dele terrena e ele falou: "Nunca ninguém abriu a porta para mim. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos." O que é o que a gente imagina. Espírito não tem parede, não tem porta, ele pode entrar onde ele quiser. E por que que aqui foi aberta a porta? Será que é só algo para parecer acolhedor, para receber e atrair e ser simpático? Mas o que o André Luiz está falando é que isso não é o que ele estava acostumado. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então aqui já explica, tá vendo? Então se na casa dele, que ele antes foi, ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse, da maneira que ele quisesse, e aqui, desde o começo já está descrevendo, é um ambiente extremamente iluminado. É um ambiente onde espíritos menos evoluídos, né, ou mal intencionados não entram. Existe um bloqueio. Então, nesse livro também, naquele capítulo lá atrás que chama-se, eu acho que a defesa contra o mal, vocês se lembram que no campo da paz eles descreveram como é que eles colocam barreiras para os espíritos do umbral não entrarem e não prejudicarem o trabalho que era feito ali dentro. Então, agora que o André Luiz explicou. Porque antes ele não tinha porta e agora ali ele tem. Porque esse local é diferente. Esse local, como foi dito, é um refúgio, é como se fosse uma extensão do nosso lar ali dentro. Então não é qualquer espírito que pode entrar. Então existem barreiras, sim. Não são barreiras as portas físicas, ele não abriu a porta física. Ele abriu a porta espiritual, para que aqueles espíritos tivessem permissão de entrar.
E aí segue, nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Então, esse que abriu para eles, né, que é o anfitrião da casa, abraçou, conhece o Aniceto, né? E recebeu a todos, né? E o Aniceto apresentou o André Luiz e o Vicente ali para alguém que ele já conhecia, já era conhecido do Aniceto. E fala justamente para esse anfitrião, para esse cavalheiro que abriu as portas para eles, né? Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos, carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, nós novos cooperadores de serviço em nosso lar. Então esse senhor chama-se Isidoro, né, que abriu as portas, e agora o Aniceto está apresentando, falando assim, esses meus amigos aqui, meus irmãos, são novos trabalhadores, né? Novos cooperadores lá do nosso lar que estão aqui comigo. Então, nessa missão. Muito bem, então respondeu, né, o Isidoro. Exclamou o Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. Então, olha isso, né? Apesar de já ter tanto espírito bom ali, né? Nunca é demais, o trabalho é sempre bem-vindo, ou trabalhadores novos são sempre bem-vindos, né? E aí ele convida a todos a entrarem realmente ali. E acrescentou o hospitaleiro: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Então, aqueles que não se sintonizam com essa vibração, com esse local, com o propósito dessa casa iluminada, não entram ali. Então, é uma casa, a gente já consegue ter essa noção, né? Totalmente protegida contra as vibrações ruins que outras casas que não têm o hábito da oração, da proteção espiritual, deixam abertas as portas. Então isso faz a gente pensar, inclusive, nisso. O como uma oração constante, um hábito de elevação de pensamento, de fazer o nosso evangelho no lar, em família ou mesmo pessoalmente, o quanto que isso cria vínculo com espíritos que acabam por bloquear essas interferências de vibrações mais negativas. Quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente se liga, se sintoniza com esses espíritos protetores, menos a gente vai ter influência de espíritos menos evoluídos, né? Menos nobres. E aí o André Luiz segue, né? Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Então, olha o que a gente está vendo. Um espírito que ele é o responsável, né? Espiritualmente por aquela casa. Então, é como se a gente imaginasse a nossa casa. Nós sabemos que cada um de nós tem um espírito protetor, né? Um mentor, o anjo da guarda, seja lá o que a gente coloque de nome. Mas existe alguém que nos acompanha, que nos orienta, que nos guia. Agora, existem também os espíritos que são responsáveis muitas vezes por uma família, por um município. A gente sabe que tem espíritos que são designados para uma nação. Então, para o Brasil, existe um espírito que é designado para poder ajudar a comandar uma série de coisas de ordens mais elevadas. Então, nesse caso, o André Luiz está descrevendo que ele está vendo pela primeira vez uma entidade espiritual que é responsável pelaquela casa, mas ele está falando que é a entidade espiritual mais segura, então mais equilibrada nesse posto, nessa chefia, naquele trabalho que ele estava fazendo. E aí eles entraram, né? Penetramos o ambiente modesto. Tudo bem até aqui? Tranquilo? É muita informação, né? Mas é muito legal. Eu acho que isso abre a nossa mente para muita coisa, para a gente ainda ficar entendendo, refletindo, imaginando, né? Mas então vamos lá. Eles entraram agora na casa. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos. Então, olha a Lela, que ele está fazendo agora, né? A comparação do que ele vê, que é plano material, e do que ele está descrevendo também do plano espiritual. São coisas que se estão ali praticamente no mesmo ambiente, mas são em vibrações, em faixas totalmente diferentes. Mas agora ele está descrevendo um pouco do que ele está vendo materialmente. A casa ele já tinha dito que era uma casa singela, uma casa modesta, uma casa pobre. O próprio Aniceto falou.
E aí ele está falando agora mais uma vez do ambiente material dentro da casa, né? A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem, aparentando 16 anos. Um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar. Então, olha isso, já está descrevendo que é um ambiente familiar. Tem uma moça jovem, né, de 16 anos, costurando numa máquina de costura ali em algum canto da casa. Um outro rapaz, né, de uns 12 anos, fazendo as tarefas escolares. E três crianças além desses dois, né? Uma de 9, uma de 7 e uma de 5 anos. Então são 5 filhos ali nessa família, né, nessa casa. Então, três crianças e mais dois que ele já descreve até o que estão fazendo. E, como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Então, olha isso. Agora ele fecha o panorama do que a gente está, então, entrando. Então, são 5 crianças e como chefe da casa, né, como figura central desse ambiente, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, que estava tricoteando uma blusa. Notei, porém, que a fronte, da fronte, né? Então, vamos só ainda conseguir fechar, né, na nossa ideia o quadro que ele está descrevendo. Se ela é a figura central ali e não descreveu mais ninguém, então ela é uma mãe que cuida sozinha de 5 filhos. E olhem isso, né? Então tentem imaginar do campo de vida, do ponto de vista material. A gente conhece talvez situação de alguém que não tenha marido, ou porque se separou, porque morreu, e cuida de 5 filhos ou de 6 filhos, né? Sozinha. E muitas vezes a gente pode imaginar, puxa vida, né? Coitada dela, ou achando que ela é uma pobre coitada, muitas vezes é aquilo que eu falei. O panorama material muitas vezes não reflete o que é o panorama espiritual de um local, ou de uma família, ou de uma pessoa. Então, o que eles estão descrevendo, que é um ponto de luz naquele bairro, é chefiado por uma senhora de 40 anos e com 5 crianças que ela cuida sozinha, e ela é pobre. Ela provavelmente lida com dificuldade para poder sustentar e cuidar dessas crianças. Mas olha o que agora o André Luiz descreve da parte espiritual dela, né? Notei, porém, que da fronte e do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante, que não que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Então André Luiz estava impressionado de ver aquela figura feminina emitindo tanta luz. A gente já viu a descrição de luz, né, da esmalha nas orações, e essa daqui agora é no mundo do plano espiritual. É um ser encarnado que, de trabalhar e cuidar dos seus filhos, emana luz, irradia luz incessante. E que o André Luiz não conseguia deixar de ficar impressionado com tudo aquilo. Aniceto designou-a, respeitoso, e falou: Temos aqui a nossa irmã Isabel. Então se chama Isabel, a dona da casa, a figura principal ali daquele ambiente. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro. Olha que interessante. O Isidoro que abriu as portas era o marido dela. Então, a Isabel, para os olhos humanos, ela é viúva do Isidoro. O Isidoro foi embora, morreu, abandonou, está num lugar muito longe. Não sabe se no céu ou no inferno. Não, o Isidoro está ali, como figura principal cuidando da casa. Então isso também faz a gente pensar muita coisa. Porque no meio espírita, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente tem mania de generalizar. Então, por exemplo, a gente vê um espírito que morreu, a descrição do próprio André Luiz, e que passou anos no umbral, a gente acha que os espíritos demoram a
poder ter equilíbrio suficiente para poder conviver de novo no ambiente doméstico. Quantos exemplos nós lemos nesses capítulos anteriores de espíritos que desencarnaram, queriam voltar para o ambiente doméstico e não tiveram permissão. Então a gente acaba criando, às vezes, na nossa mente, na nossa ideia, que então o espírito que desencarna está longe, não vai mais, não é regra. O caso do Isidoro e da Isabel mostra claramente isso. Se eles têm um filho de 5 anos de idade, então era um de 9, um de 7, um de 5. O Isidoro, então, morreu no mínimo, ou no máximo, né, há 5 anos atrás. Então, em pouco tempo, Isidoro já está ali junto com eles. Então, depende do quê? Depende do equilíbrio, da evolução, da permissão, da utilidade. A gente está vendo que no plano espiritual não se concede autorização para aquilo que não vai ter proveito. Então, se o Isidoro tem condições de voltar e ficar cuidando da casa dele, ele volta. E no caso é exatamente isso que está acontecendo. Então não existe regra, a gente não pode generalizar, por conta de alguns exemplos que a gente leu daqui para trás. E a gente que vai ainda estudar toda a série do André Luiz, nós vamos ver inúmeros outros ainda exemplos diferentes e sabemos que isso tudo ainda não descreve tudo o que acontece no mundo espiritual, porque cada um é cada um, cada situação tem particularidades, tem circunstâncias totalmente diferentes. Mas ali então agora a gente entendeu que o Isidoro que abriu a porta para eles era o marido da Isabel, ele desencarnou e ela continua emitindo luz ali. Mas para nós, então, para os mundos, ela é uma viúva. Mas para nós, para os espíritos ali trabalhadores, é uma servidora leal nas atividades da fé. Então ela é um ponto de luz para poder apoiar e deixar que os espíritos de luz também venham trabalhar ali. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença. Então olha que diferente aqui também, né? Até agora eles estão passeando ali e os encarnados não percebem a presença dele. Agora, no caso, a Isabel percebeu. Então, de algum modo, a Isabel registrou a presença deles, acusando certa surpresa no olhar. Então, ela, quando eles passaram na frente dela, cruzaram com o olhar, ela demonstrou que enxergou, ela percebeu, alguma coisa ela sentiu. Mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica. Quer dizer, ela tem mediunidade. Isso fica claro. Mas os benfeitores que nos orientam, os esforços recomendam, não se lhe permita a visão total do que se passa em torno das suas faculdades mediúnicas, de suas faculdades mediúnicas. Quer dizer, então aqui também dando uma outra lição, outro esclarecimento para a gente. Porque alguém é médium, não quer dizer que ele enxerga tudo. A Isabel era um ser iluminado, trabalhadora do bem, tem faculdades mediúnicas, mas olha o que o Aniceto acabou de falar. Por orientação dos benfeitores mais altos, eles limitam a visão da Isabel para que ela não veja tudo o que está acontecendo ali ao redor dela. Então ela limita a visão do que acontece ao redor dela para que não prejudique o que ela tem que fazer. Eu não sei se vocês conhecem uma história de que o Chico Xavier, ele foi um dos seres que mais, um dos encarnados que mais tinham faculdades mediúnicas, né? Tanto em tipo de faculdade mediúnica quanto em amplitude, né? Em capacidade. E ele tinha muitas vezes a capacidade de perceber quando ele encontrava com uma pessoa, se a pessoa ia desencarnar muito próximo, ele conseguia ver como a pessoa ia morrer, quando ela ia morrer, e isso estava atrapalhando o Chico. E ele pede para que isso seja de alguma maneira limitado. Então até o Chico, imagine, se o Chico tinha, que é o espírito mais puro, né, mais simples, mais nobre que a gente conheceu aqui mais próximo da gente, ele pede para que também seja limitada de alguma maneira a capacidade mediúnica dele, é porque
existem realmente prejuízos dependendo do grau que aquilo aconteça. A exemplo do que o André Luiz acabou de descrever no começo do capítulo. Ele está vendo um monte de coisa, sentindo um monte de coisa, e aquilo começou a dar medo nele, dá receio. Mas ele tem por que confiar. Ele está amparado, ele está ali. Aliás, tudo que nós temos de faculdade não é ao acaso, né? Tudo é ferramenta que a gente pode usar para o bem, ou a gente pode, com medo, dar um passo atrás, recear infelizmente, muitas vezes não desenvolver. É um direito que cada um tem, mas não é para isso que foi dada a faculdade de sensibilidade, de mediúnica, né, de percepção. E aí ele ainda fala: o conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Então, justamente por isso, do jeito que eles descreveram, que é a movimentação na casa da Dona Isabel no plano espiritual, se ela tivesse percepção de tudo, ela não ia conseguir lidar com tranquilidade, porque além de tudo ela tem responsabilidade de cuidar de 5 filhos, sem o marido. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, olha isso, né? A Isabel vê 20º, na 20ª parte de tudo que acontece. Então, se ela vê bastante coisa, ainda tem muita coisa, muito mais, que ela não é capaz de ver. E aí, a essa altura, Isidoro nos indicou uma pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Então, olha o que o Isidoro fez, né? Porque a gente viu que eles acabaram de vir de uma viagem de um dia inteiro. Passaram no mar, recarregaram um pouco, mas ainda assim eles têm necessidade de descanso. E o Isidoro levou eles num ambiente naquela casa para que eles pudessem descansar. E pediu desculpa que ele não poderia também ficar ali mais tranquilo, porque ele ainda tinha afazeres, né? Ele ainda tinha mais gente para receber. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão, pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Então, olha isso, descreveu o outro local onde eles foram, né? Um salão com pouca mobília, né? Provavelmente um salão onde era, eu imagino, porque pela descrição mais para frente, ali a gente vai ver que a casa da Dona Isabel, ela funciona como um centro espírita, que recebem pessoas para também receberem o auxílio, passe, trabalhos mediúnicos e tudo mais. Então, é um salão ali onde eles entraram, onde provavelmente é esse salão ali de atendimento aos encarnados que vêm ali até a casa da Dona Isabel. Com pouca mobília. Então, é um salão aberto. Mas, apesar de pobremente mobiliado, estava cheio de espíritos que estavam conversando ali numa conversação edificante, né? Então, espíritos de luz que estavam ali trocando ideias, traçando planos, trocando experiências. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. Então, para a gente fazer essa ideia justamente de que era um salão onde tinha uma mesa grande, né, mas uma mesa tosca, né, quer dizer, uma mesa simples, não é uma mesa de madeira, provavelmente. Uma dúzia de cadeiras, então 12 cadeiras ao redor dessa mesa, e alguns bancos rústicos. Então, nesses bancos, ali onde se sentavam provavelmente as pessoas que iam ali receber esse atendimento nessa casa, né, que era um centro espírita, muito simples pela descrição. E aí a claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos olhos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos de modo especial e apresentou-nos com a bondade de sempre. Então, o Aniceto também conhecia vários dos que estavam ali trabalhando, né, se reunindo,
E sentindo-nos a admiração, esclareceu. Quando nos vimos mais a sós, num canto no salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Quer dizer, olha isso. O Isidoro e a Isabel saíram de nosso lar com um plano reencarnatório para fazer aquilo. E estavam cumprindo. Vocês se lembram no começo do livro o quanto de história, de fracassos, né, de planejamentos reencarnatórios, de médiuns que se perderam por causa do orgulho, por causa de dar vazão a vibrações inferiores, a interesses menos dignos e tudo mais. Então, no começo do livro, foi uma série de exemplos que mostrou os que se planejam, se preparam lá, e se reencarnam e acabam, de certa forma, falhando. No caso aqui, é exatamente um que teve sucesso. Então, a Isabel e o Isidoro se prepararam, saíram de nosso lar e conseguiram construir ali, no ambiente, ali encarnado, um ponto de fé, né? Então, há mais de 40 anos isso aconteceu, né? Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Então, são dois que estão vencendo as dificuldades, as lutas, sempre com fé, com determinação e mantendo aquele ambiente. Há 3 anos, voltou ele para a nossa esfera. Então, olha aqui, agora está descrevendo realmente o tempo que o Isidoro partiu. Então, se o menininho tem 5 anos, ele morreu há 3 anos. O menininho, o mais novo, ou a menininha, né? Tinha 2 anos apenas. Ele partiu e, como nós falamos aqui, ele já está ali na chefia espiritual desse local. Então, há 3 anos ele voltou para a nossa esfera, para o nosso lar, lá para o plano espiritual. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, então o vínculo entre um e outro, eles continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro da existência material. Então eles se mantêm ainda ligados e trabalhando ativamente no mesmo propósito. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Então, olha isso, por conta de uma série de características que ele já conquistou, né? Ele tem já a evolução e o merecimento, então, por isso, as autoridades de nosso lar, no caso dele, concederam a permissão para ele voltar e continuar ao lado da esposa, dos filhos e trabalhador e protetor daquela casa. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. Então, tudo isso que acontece não é obra do acaso. Não é o acaso quem define isso, que ele está agora responsável por aquela casa, que eles têm um ambiente de muita luz. Não é o acaso. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Então, isso é conquistado através de muito esforço e dedicação através do tempo. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também aqui nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então, aqui no final desse capítulo, deixa muito claro que também para a espiritualidade ser eficiente, eles precisam de encarnados que se façam de ponte. Eles precisam de alguém que esteja sintonizado com tudo isso, para que consiga construir um ambiente desse totalmente
desvinculado das vibrações ruins, das intenções ainda muito inferiores. Então é necessário, tanto para o mundo espiritual ali, né, quanto para os encarnados, essa sintonia para que ela seja eficiente. E o capítulo então de hoje mostra, né, aonde eles chegaram, porque vocês se lembram que o livro está mostrando desde o começo o projeto do Aniceto em sair de lá e levar eles a esse local. O que eles estão fazendo no livro é chegar aqui nesse ambiente que é uma casa de luz aonde se faz muito para os encarnados. E aqueles que então conseguem fazer isso, eles dão abertura para os melhores do plano espiritual, que ali os maiores, né, do plano espiritual que podem ali estar querendo trabalhar e dessa maneira então eles fazem com que isso aconteça. Então, como a gente vê que não é obra do acaso, como a gente vê que isso requer esforço de ambas as partes, né? Então, não existe milagre. Não existe nada que seja sem a conquista, sem o mérito, né? E para que a gente consiga todo esse benefício. E aqui então nós terminamos, né? Mais um capítulo. O capítulo que é a oficina de nosso lar. Então, a casa da Dona Isabel, chefiada pelo Isidoro, é uma oficina, uma extensão de trabalho ali da colônia do nosso lar na cidade do Rio de Janeiro. Como devem existir inúmeras outras, né? E como também existe aqui na nossa cidade, os locais, não somente relacionado à doutrina espírita, de jeito nenhum. Qualquer religião, desde que tenham pessoas que estejam alinhadas, né, com esses propósitos de espiritualidade, de bem, eles conseguem também ser o mesmo ponto de luz para poder dar esse apoio, né, para nós, os encarnados. Certo, gente? Essa lição, essa lição é muito para a gente parar e pensar mais. Mas você já imaginou daqui para frente as histórias que vão Do contar? que você diz no livro? Continuando essa Sim, história sim. aí. Cada capítulo é uma coisa linda, a mais, sempre. E não só nesse livro, É nos isso que eu fico próximos. Oi, imaginando. Karen. E como o intercâmbio entre o mundo espiritual e material é muito maior do que a gente imagina, não, a gente sabe que é, né? Mas quando ele relata lá nas ruas a quantidade de espíritos desencarnados existentes e também em locais do bem, né? Como existe toda uma rede necessária para atender os espíritos que aqui vêm Sim, trabalhar. com certeza, que isso fique muito claro, né, pra gente, né, que a gente e como também enfatizou no capítulo, né? Não é para ter medo, não é para ter receio. A gente sabe que está bem amparado, é que a gente precisa se ligar com esse amparo, fazer a sintonia com o que é bom e não com as vibrações que nos prejudicam. Porque aí, Para receber o contato com eles, porque eles ajudam muito a sim, o gente. tempo todo. O tempo todo. Estão sempre direto. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Ô, Marco, e pela leitura do livro, dá para saber quanto tempo se passou desde que o André Luiz veio visitar a família e essa outra visita dele ou Ô, não? Karen, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, no final do livro Nosso Lar ou no começo do Mensageiros, ele fala que mais ou menos um ano, eu acho, que o André Luiz ficou trabalhando e eu não tenho certeza se foi um ano que ele ficou trabalhando na regeneração e depois visitou a família, ou depois que ele visitou a família, ele aí continuou estudando e trabalhando e depois eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos isso. Porque serve de ânimo para a gente também. Ele já veio numa situação totalmente diferente dessa vez, né? Sim, esse um ano que ele, no começo do Nosso Lar até o fim do Nosso Lar, ele já dá um salto muito grande, né, Karen? O André Luiz, por tudo que ele sentia no começo, aquelas aflições, a angústia, ele queria porque queria ver a família, mas ele teve que aprender a domar, né, a ansiedade, aprender a evoluir, e aí até esperar chegar o momento que ele podia realmente, porque ele estava preparado. Então é um tempo que eu acho que cada um, né, mas no caso dele, ele vem se esforçando, a gente vê isso no livro, né?
o quanto que o André Luiz se desdobra para entender e aprender, e aí com isso acaba progredindo. Mas tudo muito lindo, lindo. Cada caso é um caso. Tudo depende do merecimento, da evolução espiritual. O André Luiz ficou 8 anos no umbral para depois ir para o nosso lar. Esse nosso amigo aí, em 3 anos, já retornou para casa dele. Então, cada um, nós não sabemos, né? Porque é só a espiritualidade mesmo, mais maior, é que consegue avaliar isso tudo. Nós temos que seguir aprendendo, né? isso aí. Nem diga, nem diga. E procurar pensar sempre coisa boa e deixar a porta aberta porque eles possam entrar. Exatamente, Isso. exatamente. A ligação do pensamento com vibração boa, com pensamento otimista, de fé, isso é a porta de entrada para espírito de luz. E o contrário também é verdadeiro, né? O quanto que vibração negativa ou pensamento deletério faz a gente afundar. E é também aproximar esses espíritos aí que acabam prejudicando a gente. Certo. Certo, gente? Então tá, Então, até até depois. Boa depois. noite para todos, viu? Certo.